Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Senhor Jesus, que a Tua presença envolva os nossos corações neste instante. Dissipa, Senhor, de nós toda a inquietação e faz nascer a serenidade que nasce da fé. Que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossos gestos e pensamentos. Que a Tua paz, Mestre, seja em nós um caminho de luz e compreensão. Que assim seja. Hoje vamos falar um pouco sobre uma das mais sublimes promessas do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mas, para compreendermos a profundidade dessa fala, precisamos primeiro entender o que significava ser manso e pacífico no contexto em que Jesus proferiu essas palavras. No Antigo Testamento, nos Salmos e nos Profetas, encontramos o conceito os pobres de espírito, os humildes que depositavam toda a sua confiança em Deus. O Salmo 37, versículo 11, já profetizava: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Para o povo hebreu, a mansuetude não era passividade, mas uma fidelidade inabalável à lei divina, mesmo diante da opressão. Quando Jesus sobe ao monte e proclama as bem-aventuranças, ele resgata essa raiz, mas eleva a uma dimensão espiritual sem precedentes. Lá no original, no grego, a palavra usada para expressar manso era usada também para descrever, por exemplo, um animal selvagem que havia sido domesticado, ou um vento forte que se tornava uma brisa suave. Ou seja, ser manso não é ser fraco,
é ter o poder sobre o controle, é possuir a força da alma, mas escolher usá-la para o bem, para a construção e para a paz. Jesus é o exemplo vivo dessa mansuetude. Muitas vezes confundimos mansidão com falta de energia, mas olhemos para o Mestre. Ele enfrentou os doutores da lei, expulsou os vendilhões do templo, denunciou a hipocrisia com uma firmeza inabalável. No entanto, ele era manso e humilde de coração. A mansuetude do Cristo era a autoridade moral. Ele não precisava gritar para ser ouvido, nem impor para ser seguido. Sua paz era fruto de uma sintonia perfeita com o Pai. Mesmo diante da cruz, no momento de maior dor e injustiça, ele não levantou a voz da revolta, mas sim a prece do perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nesta bem-aventurança, Jesus não diz apenas bem-aventurados os que têm paz, mas os pacificadores, aqueles que fazem a paz. Isso nos revela que a paz não é um estado passivo que recebemos de braços cruzados, mas sim uma construção ativa. Ser pacificador é ser um agente de reconciliação em um mundo de conflitos. É aquele que, em meio à tempestade, consegue ser o ponto de equilíbrio. A doutrina espírita, através de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, aprofunda essa lição ao tratar da afabilidade e da doçura. Allan Kardec nos ensina que a verdadeira mansuetude não está na polidez externa, que muitas vezes é apenas uma máscara social, mas na sinceridade do coração. O Espírito Lázaro nos alerta que muitos são afáveis por fora, mas lobos por dentro. A mansuetude espírita é o resultado do autoconhecimento. É quando compreendemos que o outro que nos agride ou nos irrita é também um irmão em processo de aprendizado, muitas vezes doente da alma. Como nos ensina Emmanuel, a paciência é a caridade em movimento. Aqui entra a ciência da sintonia vibratória. André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, explica que nossos pensamentos e sentimentos criam a nossa psicosfera. Quando reagimos com violência ou irritação, baixamos nossa frequência e nos sintonizamos com ordens espirituais de mesma natureza. Por outro lado, quando escolhemos a resposta mansa, quando exercitamos a doçura, criamos um campo de proteção e luz ao nosso redor. Ser pacífico, portanto, é uma questão de higiene mental e espiritual. É entender que a irritação é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. O homem de bem, segundo a luz espírita, é aquele que mantém a harmonia interior mesmo em meio às provas, pois ele sabe que nada ocorre fora da vontade de Deus e que toda dor traz em si uma lição
libertadora. Mas como aplicar isso na vida prática? Como ser um pacificador no trânsito, no trabalho ou nas dificuldades do lar? Jesus nos deu a chave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é a base da mansidão. O orgulhoso se ofende com facilidade, porque se coloca acima dos outros. O humilde, reconhecendo as suas próprias imperfeições, consegue perdoar as imperfeições alheias. Ser filho de Deus, como diz a promessa, é alcançar essa sintonia com a vontade do Pai. Quando cultivamos a paz, tornamo-nos canais por onde o Criador se manifesta. Cada gesto de serenidade é uma semente de luz no coração do mundo. Se quisermos ser instrumentos do bem, comecemos pela paz em nossos pensamentos. Antes da palavra agressiva sair, que haja o filtro da prece. Antes do julgamento precipitado, que haja o esforço da compreensão. A verdadeira força está em amar sem exigir, compreender sem reclamar e perdoar sem condições, incondicionalmente. Bem, caminhando para o encerramento dessa nossa breve reflexão, convido a cada um a olhar para dentro de si. Como está a sua paz hoje? Mas não a paz do mundo, que é a ausência de problemas, mas a paz do Cristo, que é a serenidade em meio aos problemas. Jesus não nos prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu que estaria conosco no barco. Ser manso e pacífico é confiar que Ele está no leme. É entender que a nossa reação diante da vida é o que define o nosso destino espiritual. Que possamos sair daqui hoje com o compromisso de sermos fazedores de paz. Que cada reconciliação seja uma oferta ao Pai e cada silêncio paciente uma prece muda, mas profunda. Pai de infinita bondade, agradecemos por Tua presença e pelo consolo de Tua palavra. Ensina-nos a ser construtores da paz, começando dentro de nós mesmos. Que possamos espalhar serenidade onde houver discórdia e esperança onde houver dor. Ampara-nos na caminhada e faze-nos lembrar em cada prova que só pelo amor encontraremos a verdadeira paz. Que a Tua luz nos guie hoje e sempre. Que assim seja.